E a escalação do Santos, Bustos comanda o único treino com titulares para a Copa do Brasil. Peixe realiza atividade no CT do Caju, do Atlético Paranaense, e enfrenta o Coritiba nesta quarta. O Santos realizou nesta terça-feira, à tarde, seu único treino com os titulares à disposição para o jogo contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. A atividade foi realizada no CT do Caju, do Atlético Paranaense. A delegação do Santos chegou a Curitiba no início da madrugada desta terça-feira. O time viajou até a capital paranaense de ônibus. Os jogadores costumam aprovar a ideia, já que a viagem não é considerada longa e não tem as burocracias de um aeroporto, por exemplo. Depois de um treinamento leve na segunda-feira, por causa do jogo do último domingo, nesta terça-feira, Fabian Bustos contou com o retorno de Ricardo Goulart, poupado no fim de semana e que pode ser titular contra o Coritiba no Couto Pereira. O técnico do Santos costuma definir o time titular apenas no dia das partidas, mas deve levar a campo nesta quarta-feira João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Rohan Júlio, Ângelo, Léo Batistão ou Ricardo Goulart ou William Maranhão e Marcos Leonardo. Maicon fala sobre rápida adaptação no Santos e projeta novo jogo contra o Coritiba. Apesar de pouco tempo de Santos, Maicon já conquistou um espaço no time titular de Fabian Bustos. O zagueiro vem sendo um dos grandes destaques do clube nos últimos jogos. Nesta terça-feira, o atleta de 33 anos comentou sobre a sua rápida adaptação. Eu sempre busco alcançar rapidamente a melhor forma possível, então já tenho muito tempo de futebol, sei das minhas qualidades, sei das minhas capacidades, sim, com certeza esperava. E espero poder contribuir ainda mais para a equipe do Santos poder estar ajudando todo mundo. Um defensor, aliás, também vem se destacando pelo papel de liderança nas conversas antes das partidas. Além disso, ele vem sendo alvo das brincadeiras dos meninos da vila no dia a dia de treinos. Rapaz, tem sido uma resenha boa, uma resenha bastante agradável. Eu sou um dos caras mais velhos do plantel, cheguei numa época que eu não queria chegar, né, um dos mais velhos. Mas tem sido uma resenha sadia, um grupo bastante jovem, de bastante qualidade. Me ajudou também bastante na minha adaptação e tudo fica mais fácil, né, quando você tem a ajuda dos mais jovens, dos mais experientes também. Então contribuiu ainda mais para a minha adaptação mais rápida. Maicon foi anunciado como reforço no começo de março, mas precisou esperar até abril para estrear, pois ele não estava inscrito no Paulistão. Com a camisa alvinegra, ele já soma 4 compromissos, sendo todos eles como titular. Nesta quarta-feira, a tendência é que ele apareça novamente entre os 11 iniciais de Bustos. Às 19h30, no horário de Brasília, o Santos visita o Coritiba pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Será o segundo confronto seguido entre as equipes. No último domingo, pelo Brasileirão, o Peixe derrotou o Coxa por 2-1 na Vila Belmiro. É uma competição diferente, um jogo totalmente diferente. É uma competição onde a gente tem 2 jogos para decidir quem classifica. Espero que no final do segundo jogo seja a gente. Hoje, amanhã é um jogo, a gente tem que seguir um jogo de cada vez. Um passo de cada vez, eu tenho certeza que a gente tem tudo para conseguir essa qualificação. Pensando na sequência de jogos, Bustos planeja mais minutos para Sandri no Santos. Sandri tem sido pouco utilizado neste início de trabalho de Fabian Bustos, mas está nos planos do técnico argentino e deve ganhar mais minutos nos próximos jogos pelo Santos no Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O treinador está disposto a soltar mais o time depois de 2 vitórias consecutivas, Universidade Católica e Coritiba. Desde a eliminação no Paulistão, ainda na fase de grupos e o período de 2 semanas para treinamentos, Sandri só atuou nos acréscimos do empate em 0-0 com o Fluminense, no Maracanã, pela primeira rodada do Nacional. O camisa 6 não entrou contra Banfield, Universidade Católica e Coritiba. Durante a intertemporada, Bustos detectou a necessidade de maior combatividade no meio de campo e priorizou o sistema defensivo. Por isso, Rodrigo Fernandes e William Maranhão, 2 volantes marcadores, foram titulares. Já no último fim de semana, diante do Coxa, o treinador escalou a equipe com Vinícius Anocelo, de mais mobilidade, na vaga de Maranhão. Com 2 vitórias consecutivas e evolução em alguns aspectos defensivos e ofensivos, Fabian Bustos pretende recolocar Sandri,
um meio-campista mais técnico e de menos marcação, aos poucos. O All Sports apurou que o argentino vê muito talento no menino da Vila e prevê sua titularidade no decorrer da temporada. Até lá, porém, quer que o Santos esteja mais equilibrado. Sandri ainda está em processo de adaptação após cirurgia no joelho em abril de 2021. Ele retornou na reta final do último campeonato brasileiro e teve problemas neste início de ano, Covid-19 na pré-temporada e uma torção no tornozelo. Agora, com mais tempo para trabalhar e sem pressa de comissão técnica, está 100% fisicamente. Sandri foi titular na final da Libertadores contra o Palmeiras, em 30 de janeiro de 2021, e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em abril, durante o treinamento em Atibaia. Ele era o substituto natural de Diego Pituca, negociado com o Kashima Antlers, do Japão. Aos 19 anos, Sandri soma 50 jogos pelo Santos. Seu contrato termina em 31 de maio de 2026. Santos consegue suspensão das execuções de dívidas por 60 dias. Justiça dá prazo para que o clube apresente um plano de pagamento aos credores. O Santos conseguiu na justiça a suspensão de todas as execuções cíveis movidas contra o clube pelo prazo de 60 dias. A decisão é vista como uma vitória pela diretoria do Peixe. Pela determinação do Poder Judiciário, o Santos deverá utilizar esse prazo para apresentar um plano ordenado e estruturado de pagamento aos seus credores, sem o risco de novas medidas, como penhora das rendas de patrocínio e direitos de televisão. Além disso, a decisão também não afeta o parcelamento das dívidas trabalhistas. Essa decisão é uma grande e importante vitória do Santos fora das quatro linhas, para seguirmos em direção ao equacionamento e saneamento das nossas muitas dívidas, que remontam a antigas gestões, afirmou o presidente do Santos, Andrés Rueda. A decisão evita, por exemplo, que ocorram casos como a ação movida pelo Grupo Diz, que, em março, conseguiu a penhora de 15,6 milhões de reais das contas do Peixe, pelo não recebimento de uma parte de dinheiro pela venda do atacante André ao Dinamo Kiev da Ucrânia em 2010. A decisão pedia que todos os patrocinadores e parceiros do Santos que tenham algo a pagar ao clube o fizessem em juízo, até que o valor total fosse alcançado. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.